Olá pessoal, tudo bom? Bom dia. Eu estou aqui com a minha amiga e minha sogra, Dona Valda. Ela vai contar um pouco para a gente sobre a experiência de vida dela na comunidade em que ela nasceu, na comunidade em que ela se criou, até vir morar aqui em Fortaleza. E obrigado, Dona Valda, por estar aqui comigo hoje. Muito obrigado. E me conte um pouquinho da sua juventude, como foi, de onde a senhora veio, com quem a senhora morou e as experiências que a senhora passou. Obrigado. Meu nome é Valda, eu sou do interior de Canindé e lá eu sou de uma família de 9 irmãos, onde eu fui criada, sobrevivi lá até 16 anos. Meus pais viviam da agricultura e nós sobrevivíamos de tudo que lá era criado. Para sobreviver, o feijão, o milho, a farinha e galinha, cavalo, os animais, né? Então era o nosso transporte, era os animais, a carne era dos animais que lá se criava, ovelhas, galinhas, e tinha as batatas, goma, essas coisas assim, ninguém tinha dinheiro lá, né? A gente sobrevivia de tudo que lá se plantava. Então não faltava nada, nós sobrevivíamos do que tinha lá. O que faltava era uma coisa diferente, como um picolé, uma coisa geladinha. Mas mesmo assim, nessas dificuldades, meu pai proporcionava uma situação muito boa para a gente uma vez no mês, que era a época que tinha a missa, tinha uma vez no mês. Então ele levava todos nós para a missa e lá ele comprava, como eram 9 filhos, né, ele comprava o quê? 3 refrigerantes, o Crush e o Guaraná Wilson. E aí 3 refrigerantes ele dividia para nós, para os 9. E aí um golinho, Maria, era bom sentir aquele gásinho subindo assim, saindo pelo nariz, aquilo era maravilhoso. Até hoje eu sinto essa sensação quando eu tomo refrigerante. Era muito bom. E aí um pão doce, né, que o homem trazia no cavalinho que vinha da cidade grande, passava 2 dias viajando para chegar lá. E a gente comia isso, era tão gostoso. Pensou comer um pão que passava 3 dias viajando no cavalinho, dentro dos bichinhos. E aí hoje você compra um pão hoje e amanhã não quer comer. Não quer comer, é verdade. E era bom. Dona Valda, quando a senhora ia para a missa, como é que vocês faziam? Vocês se arrumavam todo? Como vocês tinham uma roupinha para ir para a missa? Como é que me conte, por gentileza? Era o seguinte, nós tínhamos a roupa de ir para a missa, que quando era uma sandália havaiana e uma roupa, somente aquela roupa para o ano inteiro. Então a gente ia para a missa, usava a sandália havaiana e aquele vestido, ia para a missa. Quando retornarmos, aí aquela roupa tinha que ser guardada e aquela sandália dentro do saquinho pendurado lá num preguinho, na parede, para usar no próximo mês, né? E durante o dia a dia, meu pai fazia sandália para nós de pneu. Ele comprava pneu de carro na cidade, aí ele botava nosso pé, media, furava um buraquinho, botava uns cabrechinhos e a gente andava. Mas isso é verdade, né? Minha chinela hoje, pra você ter uma ideia, só uma coisa. Só uma coisa de psicologia para você. Como isso afeta a mente. Hoje, para você for lá no meu quarto, as coisas que eu mais possuo é sapato. Não é não, Carol? Se você ver o meu guarda-roupa, metade é sapato e um instante cheio de sapato. Que era uma coisa que eu não possuía quando eu era jovem, quando eu era criança. Eu tinha uma chinela que o papai fez para mim de pneu e a minha havaiana veio para missa. E hoje, eu não entendo. Agora eu falando contigo, eu descobri que era essa deficiência, sabia? Eu tenho muito sapato. E quando eu passo numa loja de sapato, não tem como eu não parar, não tem. Carla tem ódio. Eu paro de frente às vitrines de sapato. Isso ficou marcado. Vai, primeiro, é na cabeça, eu acho que agora vai. Não vou mais comprar sapato. Eu descobri. Nós tínhamos lá uma deficiência de água. Nós não tínhamos água potável, né? A nossa água era pequenos buracos que enchia d'água, que não era açude, era buraco mesmo.
ele enchia d'água, então quando terminava o inverno, com pouco tempo, ele secava. E antes dele secar, o que é que criava? Criava muito aqueles martelos lá no interior, chamava de bodó, né? Que é um bichinho da cabecinha maior e que tem um rabinho. Aí, nós, para não tomar água com aqueles insetinhos, a mamãe botava um pano na boca do pote e a gente despejava e coava, né? Aí ficava aquele monte de besourinho lá dentro da água, a gente bebia aquela água, ela já vinha uma água muito suja com barro. Mas a gente bebia que era que tinha. Quando isso acabava, meu pai ia no rio, onde o rio já tinha secado, cavava um buraco, ia cavando, e aí ele ia se aprofundando, ele ficava tão fundo que a gente tinha que colocar uma corda numa lata para descer. Isso não era um cacimbão feito de tijolo não, viu gente? Era um buraco mesmo. Aí a gente puxava aquela água. E nas paredes assim que ficavam um dia cavando, tinha uns sapos. E lá esses sapos viviam lá e a gente não se incomodava não. E passava o resto até chover de novo para a gente ter água da chuva. A água da chuva enchia o buraco de novo e a gente ia tomar água. E era assim que a dificuldade de água lá era muito grande. E esses buracos não era próximo da casa, tinha que, talvez hoje, uma distância assim de 4 quilômetros, né, com o jumento com as canecas, para ir buscar água lá nesse lugar. Me conte sobre o grupo escolar, como é que funcionava o estudo? A senhora havia me contado? O estudo, minha mãe, ela ensinava, era em casa, em casa mesmo, tinha uma mesa grande de madeira e um banco comprido, assim, para todo mundo sentar. E ali a gente ficava, tinha uma lousa, meu pai botou cimento na parede, pintou de verde e ela usava aquele giz branco. Escrevia e lá a gente aprendia as letras. Minha mãe, ela não tinha um estudo, talvez ela não tivesse nem um ginásio, na época era oitava série, né, que chama. Ela tinha conhecimento pouco, mas ela passava pra gente e alfabetizou. Nós e a comunidade toda lá, ela alfabetizou. Se nós não tivéssemos estudado, fosse alfabetizado, nós talvez ainda estivéssemos por lá. Você acha que a pobreza é apenas falta de dinheiro? Não. O que está envolvido nisso? O que é mais? Que seja falta de recursos e oportunidade. Porque se você tiver uma oportunidade, você vai conseguir enxergar algo a mais. Então é como se você tivesse preso e começasse a se mexer e se soltar, né? E começar a descobrir algo novo e aí vai além do que você, da sua imaginação, né? Acredito que falta isso. E se isso se der oportunidade para as comunidades do interior, com certeza de lá vai sair grandes pessoas. Você sente que há solidariedade entre as pessoas da comunidade ou não? Sim, com certeza. As comunidades assim no interior, o pessoal são muito solidários um para com os outros. Todo mundo se ajuda, todo mundo divide o que tem, todos nós lá, por exemplo, nós dividimos tudo que tinha, meu pai dividia, matava um pouco, assim dividia, mandava um pedaço para era um que tinha gado lá, era meu pai que tinha umas vaquinhas, então tirava o leite, dividia, dava para as crianças, e todo mundo assim, se tinha uma diversão, nós não tínhamos diversão, mas minha mãe fazia um terço em casa, vinha todo mundo aí, fazia um café, um chá e era assim. Isso era cobrado ou não depois? Não. Ó, aquele leite que eu mandei para você está devendo R$2,50. Não, lá não era cobrado, não era vendido, era tudo de graça. Não existia esse negócio de valor. Até mesmo lá, porque ninguém lá tem dinheiro. A gente só tem as coisas que produz lá. Lá não existe dinheiro. Eu não lembro nem quando foi que eu comecei a ver dinheiro já, eu acho que depois de 12 anos foi que eu comecei a ver que tinha dinheiro e era só no final do ano, quando meu pai vendia as safras, né? Que era algodão, milho, essas coisas, aí fazia dinheiro. Para comprar roupa e gás, só. O resto tudo era produzido lá no sertão. Gás para lamparina? Gás para lamparina
e o tecido, né? Comprava 10 metros de chita, 20, aí a mamãe fazia um vestido, mamãe mesmo que costurava, fazia lá um vestido para cada um lá de qualquer jeito. Aí dava certo. Roupa, meus irmãos usavam todas as roupas deles, tinham uns remendos. Uma se rasgava, ela aproveitava aquelas que se rasgavam, tirava um pedaço para emendar na outra, lá fazia os remendos. As roupas todas eram remendadas. E a roupa nova era de ir para missa, só em mês. Então lá durava bastante as roupas. Até mesmo porque ninguém lavava, né? Porque não tinha água. Dona Valda, quais são os sentimentos ou pensamentos que a senhora acha que são comuns em quem vive em situação de pobreza? Acredito que naquela época eu me sentia assim, a gente não tinha uma referência, então a gente se sentia bem, confortável. Para a gente não faltava nada, ninguém sabia o que era ser rico, ser pobre, estava tudo bem. Agora, quanto aqui na cidade, essas pessoas que vivem essa situação, acredito que seja mais assim, desamparo, mas que elas têm as oportunidades, mas não têm, digamos assim, um incentivo, uma motivação, né, para que elas consigam, porque também acredito que seja um problema mais assim social, né? Elas precisam de amparo de alguém para motivar, seguir, mostrar, né? Porque em casa elas não vão ter amparo, não tem nada, né? A senhora acredita que a comunidade tem força para mudar a realidade da pobreza? Não. Elas não têm. Elas teriam que ter, digamos, uma orientação social, uma força política, porque os políticos nos representam, né, diante da pobreza, assim, vai levar recursos, vai levar oportunidade. Então, a comunidade só sem ter alguém para ajudar, para movimentar, não vai sair do lugar, não. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de trazer a sua experiência para a turma aqui. Obrigado, viu? Por nada. Falar sobre isso eu volto um pouco lá, né? As origens, né? Mas só lembranças, né? Hoje a realidade é outra, graças a Deus, né? Obrigado, Dona Valdiana.